Olá, meus nobres, a paz do Senhor Jesus. Estamos de visual novo, né? Eu acredito que nós rejuvenescemos quase 40 anos. Queridos, é assim, brincadeiras à parte, eu quero tratar com vocês nesse vídeo sobre um assunto extremamente importante e relevante. Eu vejo esse assunto como uma dica pastoral, um aconselhamento pastoral, principalmente para você que é líder, você que está à frente de uma igreja, você que é pastor, é evangelista, foi empossado recentemente em uma determinada congregação ali para presidir, pastorear, cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Eu tenho um conselho para te dar. O tema de hoje é cuidado com os cães. A quem Paulo está se referindo? A quem as escrituras sagradas se refere ou intitula como cão? Então nós vamos ficar aprendendo agora, nesse momento. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 2, que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. Queridos, esse rótulo que Paulo está aplicando, ele está aplicando e sendo bastante enfático, porque o versículo de número 2, ainda na seção do versículo de número 2 de Filipenses 3, nos leva a entender que os cães é o rótulo dado para falsos obreiros ou para os maus obreiros. Eu costumo dizer que há muitos obreiros, muitos obreiros mesmo, mas aprovados são poucos. Na verdade, eu acredito que você concorda. Então, eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer uma analogia, né, isso, para nós identificarmos o perfil de um falso obreiro ou de um falso irmão, tá bom? Porque Paulo está tratando com pessoas que estavam exercendo ofícios que trazem um certo destacamento ou uma certa visibilidade para a vida de alguém. Paulo está tratando com ministros, está tratando com pessoas que foram separadas para ministrar a palavra de Deus, os dons espirituais de Deus na igreja. Mas há também, encobertamente falando, pessoas que nós podemos identificar e rotulá-la como cães, conforme Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Mas eu quero fazer aqui uma analogia sobre o perfil de um cão, irmãos. O cão animal. A gente precisa entender que um cão, um animal, estou dizendo assim, de um cão feroz, o seu tutor, ele precisa se mostrar mais forte do que ele. Você já se aproximou de um cão brabo, de um cão feroz, de um cão que não tem domínio, de um cão de grande porte ou até de pequeno porte, que não recebeu nenhum tipo de cuidado, que não foi adestrado, que não teve sobre si nenhum tipo de comando, nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de adestramento, né, na sua vida. E quando os cães não têm adestradores, quando os cães brabos não têm alguém, um humano, que se opõe à sua rebelião, à sua brabeza, à sua ferocidade, quando um cão não encontra alguém que mostre para ele, transfira para ele a ideia de quem está dominando ali, o cão pinta e borda, tá? Estou fazendo apenas uma analogia, tá, querido? Não vão me interpretar mal, tá bom? Estou apenas fazendo uma analogia. Então, trazendo para nós, queridos, existem pessoas muito problemáticas no nosso meio. Pessoas que, se você líder, que se você como pastor,
não usar da sua autoridade, a sua autoridade ela pode ser colocada em xeque. A sua autoridade pode ser colocada em descrédito. A sua autoridade pode ser colocada em fraquezas ideológicas na cabeça dos seus liderados. Porque se um tutor de um cão bravo, ele não tem esse domínio, ele não se posiciona para mostrar para o cão quem realmente está no controle, no domínio, quem manda ali no local, se o cão não percebe esse posicionamento, essa coragem, essa firmeza do seu dono, quem se tornará territorialista, dominante no campo de ação será o cão. Queridos, e não é diferente, trazendo agora para um outro campo das ideias, espiritualmente, não é diferente, irmãos. Há pessoas atrevidas no nosso meio, há pessoas insubordinadas no nosso meio, há pessoas briguentas no nosso meio, há pessoas exaltadas no nosso meio, há pessoas com síndrome de Caim no nosso meio, há pessoas com espírito de dominação no nosso meio, que não se submetem às autoridades eclesiásticas. E que se o líder, queridos, ele não tiver pulso firme, se ele não tiver coragem, se ele não exerce ou exercer a sua liderança com firmeza, com hombridade, com coragem, com determinação, com a palavra de Deus, os cães dominarão aquilo a qual ele deveria defender de unhas e dentes como ministro, como um homem de Deus. Davi disse para Salomão, seja homem. Por que Davi disse isso? Porque Davi deixou um legado e esse legado estava sendo posto agora nas mãos do seu filho Salomão. Uma grande ideia, um grande projeto que nasceu no coração de Davi, agora estava sendo transferido para a responsabilidade do seu filho Salomão. Então, quando Davi disse para Salomão, seja homem, ele estava dizendo, eu fui homem e suportei como homem e como servo de Deus toda sorte de dificuldades e problemas e cheguei até aqui e eu estou deixando agora esse legado nas tuas mãos, agora você deve dar continuidade. Eu não permiti com que ninguém atrapalhasse os planos de Deus na minha vida, eu não permiti que pessoas traiçoeiras, eu não permiti com que pessoas desleais, os cães fossem dominadores a ponto de eu fazer desistir daquilo que Deus havia me prometido. Queridos, um cão brabo, ele não se permite ser cuidado, pois ele é agressivo e traiçoeiro. É muito facinho, irmãos, muito fácil da gente identificar alguém que tem esse perfil. Alguém que tem um perfil de alguém que não aceita ser instruído, não aceita participar, não aceita ser subordinados, que não respeita as autoridades eclesiásticas, os pastores. Este deve receber o rótulo de cão. Aleluia. É muito forte o que eu estou dizendo aqui. Agora, um cão brabo,
Se você puxar ele pela orelha, ele vai se voltar e vai morder a tua mão. Um cão brabo não se permite usar coleira. Um cão brabo não se permite com que o seu dono se aproxime para tentar pegar no prato que ele está comendo. Queridos, eu não estou aqui me referindo que um obreiro deve ser subjugado pelos seus pastores, de que as ovelhas devem ser subjugadas aos pastores, de que os pastores devem colocar a coleira no pescoço das suas ovelhas. Eu não estou me referindo a isso daí. Eu estou fazendo uma analogia, fazendo comparações, dizendo que um cão feroz, ele não aceita ser dominado. Ele não aceita a dominação daqueles que desejam adestrar. Não, é diferente. Se eu estivesse falando sobre que o pastor deve usar de sua autoridade para manipular, subjugar, humilhar por coleiras no pescoço das ovelhas, queridos, eu já estava de fora desse tipo dessa instrução que o apóstolo Pedro deixou à igreja. 1 Pedro 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ó, por isso que eu estou pedindo para que os irmãos não me interpretem mal. Estou apenas fazendo uma analogia, tá bom? Agora eu quero aqui mostrar para você rapidamente o perfil, as características desses maus obreiros, de pessoas que estão infiltradas dentro das igrejas e que recebem esse rótulo e que devem receber esse rótulo. É um cão. Ou seja, em primeiro lugar, oportunistas. Tem pessoas que são oportunistas, que procuram tirar vantagem, que procuram manipular. Sabe como é a jogada do manipulador, do oportunista? Geralmente, o oportunista, o manipulador, ele é contrário ao governo da igreja. Ele não aceita a ideia, não aceita o governo daquela igreja, não aceita as propostas, os métodos, as metas, imposta daquela igreja. Ele não aceita. E o oportunista é aquele que procura tirar vantagem, é aquele que procura se agregar, principalmente ao lado de pessoas que espiritualmente são fracas na fé. E essas pessoas, elas são tão manipuladoras que ela consegue perceber, ela consegue identificar quem é forte, quem é fraco emocionalmente e espiritualmente. E quando o manipulador, o oportunista, o cão, percebe uma certa vulnerabilidade em algumas pessoas, ele se aproxima daquela pessoa para manipulá-la, justamente para jogar de contra com o governo da igreja. São cães. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com os apóstolos, irmão. Isso é muito forte. O segundo perfil de uma pessoa que recebe o rótulo de cão é aqueles que são facciosos. São aqueles que fomentam rebelião, revolta, criam partidos contra um poder estabelecido. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 3 da sua epístola, no versículo de número 16. Olha o que diz. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, maus obreiros, maus irmãos, má irmãs, que tem esse espírito faccioso, essa postura, é alguém que está envolvida em uma obra maligna. É um agente de Satanás. É um agente das trevas. O faccioso é aquele que
vai fomentando uma ideologia destrutiva, cancerígena, para destruir aqueles que foram estabelecidos na igreja como líderes. São aqueles que criam panelinhas, facções, e o sentido das facções é de fazer guerra. E quem se fecha, quem se adequa e quem vai atrás desses tipos de pessoas é cão também. Isso é forte que eu estou falando. É cão também. O terceiro perfil de alguém que possa ser rotulado como um cão são aqueles que deturpam a palavra de Deus. São os hereges. Aqueles que profetizam em nome de Deus, que revelam em nome de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número... 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Isso aqui poucos fazem. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 20 diz assim: não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Queridos, Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica a examinar as profecias e reter aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo de número 1, diz: filhinhos, examinai se os espíritos são da parte de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no meio de vós. Provai se os espíritos são da parte de Deus. Geralmente, um mau obreiro, ou um mau irmão, ou uma má irmã, marmoteiros no nosso meio, eles gostam de transferir uma certa espiritualidade mais elevada do que todos. É como se só Deus falasse com ele, só Deus mostrasse algo para ela ou para ele. Se só Deus comunicava os seus oráculos, como se só Deus transmite seus oráculos para ele, suas mensagens para ele. Ninguém é suficiente mais. Sabe? Aquelas profetadas no nosso meio. E aí, infelizmente, muitos não examinando as escrituras, não lendo Bíblia, e infelizmente acabam sendo enganadas, acabam sendo arrastadas. Muito forte. Então, queridos, cuidado com os cães. Você que é líder, cuidado com o cão. 3 coisas muito importantes que vale ressaltar aqui é que os cães são os que resistem à verdade. Mateus 7, versículo de número 6. Jesus disse: não lancem as coisas santas aos cães, e não deis as vossas pérolas aos porcos. Aqui ele está tratando sobre uma coisa que a gente faz muito nos dias de hoje. Tem pessoas no nosso meio, crentes, resistem à verdade, se opõem à verdade, são rebeldes à verdade, não aceitam a palavra de Deus, vivem como elas querem, administram a sua vida longe da verdade de Deus e que já são advertidas há muitos e há muito tempo, e que essas pessoas, ela têm um espírito de oposição, elas devem ser consideradas como cães. As coisas santas é a palavra, a santa palavra. As pérolas é a preciosidade da palavra, do evangelho.
que essas pessoas aí, rotuladas como cães, acabam ignorando, desprezando, pisando, cuspindo, se opondo. São essas pessoas. Segunda coisa importante, os cães abandonam quem os ajudou. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo está falando de Demas. Demas me abandonou, amando o presente século. Os cães são desleais. São aqueles que comem aqui, se alimentam aqui, mas não aceitam a amizade, o carinho, o zelo daqueles que querem lhe ajudar. E logo, logo, quando comem, acabam virando as costas e indo embora. Não é diferente. Pessoas que não eram absolutamente nada, pessoas que foram ajudadas financeiramente, pastoralmente, foram aconselhadas, pessoas que viraram as costas, falam mal de pastores, falam mal da igreja que se serviu, da igreja que os alimentou, da igreja que o vestiu, da igreja que os protegeu, da igreja que o instruiu. Quem são esses? São cães. Terceira coisa muito importante, os cães demonstram seu amor ao dinheiro. 2 Timóteo 4, versículo 10. Demas abandonou o apóstolo Paulo porque amou o presente século. Está cheio de obreiros fraudulentos, de pessoas que vão até o templo atrás de um Cristo que a falsa religião aí já construiu como aquele que pode te prosperar financeiramente, com aqueles com promessas financeiras. Isso é mentira, irmãos. Obreiros aí, que eram obreiros, foram levados, ordenados pela convenção, que hoje são pastores evangelistas, na primeira oportunidade, oportunista, caíram fora, sendo desleais aos seus pastores, indo embora para um outro lugar, porque a proposta financeira foi maior. Isso acontece muito, irmãos. Aleluia. Então, queridos, cuidado com os cães. Líderes, cuidado com os cães. Fiquem atentos. Observem, identifiquem, detectam quem são esses que se opõem à verdade. E que esses cães brabos não podem ficar sem domínio. Porque cão feroz sem domínio, ele morde. Ele se volta contra aqueles que tentam dominá-lo. O cão feroz é assim. Querido, eu espero ter te ajudado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, porque Jesus está voltando. Deus abençoe.